Priscila Belford tinha apenas 29 anos quando saiu do seu escritório para almoçar e nunca mais foi vista. O seu desaparecimento, embora tenha sido midiático e transmitido em várias redes de comunicação, até hoje continua em aberto. Olá pessoal, meu nome é Ana Carol e eu trago para vocês casos de pessoas desaparecidas que ainda está em aberto aqui no nosso Brasil. O nosso objetivo é levar para o máximo de pessoas informações e imagens dessas pessoas para, quem sabe, ajudar a solucionar algum desses casos. Então, se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Dessa maneira você vai receber a notificação dos próximos vídeos que iremos postar. Não esqueça também de deixar o seu like e um comentário que seja feito com respeito, lógico. Dessa maneira o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai sugeri-lo para outras pessoas. Assim o nosso alcance também será maior. Também peço para que você compartilhe em suas redes sociais e com seus amigos. Quem sabe assim a gente encontre uma pista ou uma testemunha que ajude a solucionar algum desses casos. Então chega de enrolação e bora pro vídeo de hoje. Hoje eu quero saber se você viu Priscila Belford. Priscila Belford nasceu no dia 5 de dezembro de 1974, sendo a filha mais velha do casal Jovita e José Marcos. A Jovita conta que engravidou muito cedo de Priscila, com apenas 19 anos. E logo no início da gravidez, ela acabou adquirindo o vírus da rubéola. Esse vírus é conhecido por causar problemas neurológicos quando é contraído por mulheres grávidas. A Jovita foi aconselhada a interromper a gravidez, já que, nesse caso, a criança poderia nascer com problemas neurológicos que afetariam o seu desenvolvimento e a lei seria a favor dela. Mas ela conta que teria sonhado com um lindo bebezinho, contando para ela que tudo estava bem. Então ela decidiu levar a gravidez adiante. Sendo assim, como dito para vocês, no dia 5 de dezembro de 74, nasceu Priscila Belford. Logo em seguida, o casal também teve outro filho, Vitor Belford, que ficou famoso por ser lutador de MMA. A infância dos dois teria sido tranquila e muito agradável. Afinal, os pais tinham estabilidade financeira e eles podiam viver bem e ter uma vida confortável. Quando a Priscila tinha apenas 7 anos, os seus pais teriam se divorciado. E embora esse tenha sido um pouco difícil para ela, isso não teria afetado o amor que ela recebia de ambos e também a estrutura que ela tinha da família. Quando Priscila tinha por volta de 15 e 16 anos, ela foi diagnosticada com depressão. Porém, o quadro depressivo dela foi tratado com acompanhamento médico e com remédios. Ela também teve todo o apoio e estrutura familiar do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, que a ajudaram a passar por esse período. Sendo assim, com o decorrer do tempo, ela foi melhorando e voltando a ter uma vida normal. A Priscila, ela foi descrita como sendo uma pessoa muito amável, tanto que seu apelido dentro da família era Mel. Ela também gostava de ajudar as pessoas, tinha um lado artístico muito aflorado, ela gostava de desenhar, ela chegou até mesmo a fazer curso na Belas Artes, mas, em contexto geral, ela acabou indo para a engenharia. Mesmo com o passar do tempo, a Priscila ela continuava a fazer acompanhamentos por causa do seu quadro depressivo para ajudar quando em alguns momentos ela tinha ali uma crise ou uma recaída e a depressão voltava a aparecer. De modo geral, falando aqui para vocês, próximo do desaparecimento da Priscila, ela estava vivendo um momento muito bom na sua vida. Ela era funcionária pública, ela tinha um emprego no centro do Rio de Janeiro, na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Ela também estava vivendo um momento muito bom com a sua família, já que a Joana Prado estava se casando com o Vitor, o seu irmão, e ela era uma pessoa muito amável e fazia muito bem para a Priscila. Além de tudo isso, a Priscila também estava em um relacionamento com um homem identificado apenas como Lucas. Embora é dito nas reportagens e também nas entrevistas que a Jovita deu, que a Priscila não estava muito feliz com esse relacionamento. Na verdade, ela já estava pretendendo encerrar esse namoro com o Lucas, mas ela não sabia como fazer isso. Independente disso, a Priscila aparentava estar bem, mesmo que abalada por essa decisão de querer terminar o relacionamento, só não saber como. Um dia antes do seu desaparecimento, no dia 8 de janeiro de 2004, o Lucas foi até a residência da família para conversar com Priscila. Isso porque no dia anterior havia tido uma festa na casa dele e ele tinha vários convidados da família dele que ele queria apresentar a Priscila como sua namorada e ele pediu para que
Priscila fosse até a casa dele, mas ela acabou não indo, ela recusou o convite e não foi. Então, no dia 8, dia seguinte dessa festa, ele foi até a casa da família para conversar com ela. Quando Priscila viu que era o Lucas que estava chamando ela, em vez dela pedir para Lucas entrar, ela mesma saiu da casa, porque havia alguns familiares dela ainda, por causa que havia sido final de ano, havia tido algumas festas. Então ela saiu para conversar com o Lucas. O intuito dessa conversa que ela teria com ele era realmente encerrar o relacionamento. Mas quando ela voltou para dentro da casa, alguns minutos depois, ela parecia estar mais triste e calada do que antes. Jovita, a mãe dela, chegou a questionar a filha o que ela havia conversado com o Lucas, se estava tudo bem, mas a Priscila parecia não querer conversar. Ela simplesmente ficou calada e desconversou sobre o assunto. No dia 9 de janeiro de 2004, a Priscila acordou um pouco indisposta. Ela disse para a mãe que estava com um pouco de dores, que não estava se sentindo bem para ir trabalhar, mas como era uma sexta-feira e o ano havia acabado de começar, muita gente estava faltando. Então a Jovita deu para ela 2 comprimidos para ajudar ela na dor e convenceu a filha a ir para o serviço. Jovita tinha que levar alguns documentos do Vitor próximo ao centro da cidade, onde a Priscila trabalhava. Então ela comentou com a filha que ela a levaria até o serviço, assim ela ficaria mais tranquila e na hora de voltar ela voltaria de táxi ou a própria mãe a buscaria. Assim sendo, a Priscila então levantou, se trocou e foi com a mãe até o serviço. No meio do caminho, novamente, a Jovita tentou insistir sobre o assunto do relacionamento entre ela e o Lucas. Mas a Priscila novamente se manteve relutante em falar alguma coisa e se manteve calada e desconversou sobre o assunto. A mãe achou que a Priscila só precisava de um tempo, então não insistiu tanto assim em querer saber sobre o que havia acontecido no dia anterior. Ela deixou a filha próxima à Avenida Presidente Vargas, que era onde ela trabalhava. Ela viu a filha atravessando a rua e esse foi o último momento que ela viu a Priscila. Depois disso, a Jovita continuou a fazer os seus afazeres. Ela levou ali os documentos do Vitor até o consulado, como ela tinha que fazer, e de lá ela voltou para casa. Ela chegou em casa ainda no período da manhã e foi aí que ela recebeu o primeiro sinal de que algo estava errado. Ela recebeu a ligação de Lucas, que era o namorado de Priscila. Ele perguntava se a Priscila havia ido trabalhar ou não. E Jovita achou estranho essa pergunta porque ele trabalhava no mesmo prédio que a Priscila. Bastava ele descer alguns andares e verificar se a Priscila estava no escritório ou não. Mas ele ligou para a casa da família para questioná-la sobre isso. A Jovita ainda afirmou que sim, que a Priscila havia ido trabalhar, que ela mesma havia levado, e ainda achou estranho e comentou com ele sobre o ruído que estava no fundo da ligação. Lucas justificou que ele estava fazendo uma ligação do orelhão, que ele não estava no escritório, e por isso havia o barulho. Quando a ligação foi encerrada, a Jovita ficou com um pressentimento de que algo estranho poderia estar acontecendo. Talvez algum incidente tivesse acontecido e Lucas ficou apreensivo de dizer para ela sobre o que estava acontecendo, que talvez Priscila tivesse se acidentado. Então, como ela tinha uma irmã que trabalhava muito próximo do prédio onde a Priscila trabalhava, ela pediu para que a irmã fosse verificar se a filha dela estava bem. Essa irmã da Jovita foi até o escritório, teria visto sim a Priscila lá, normalmente, nada de diferente, ligou, retornou a ligação para a Jovita e afirmou: Priscila está bem, ela está no escritório. Não aconteceu nada demais. Mas depois da hora do almoço, a Jovita tentou ligar para a Priscila. Isso porque geralmente a Priscila ligava para saber se estava todo mundo bem, se tinha acontecido alguma coisa, para saber do dia a dia. Lembrando que naquela época não tinha celular como a gente tem hoje. Então as pessoas não mandavam mensagens, elas ligavam dos telefones fixos. E quando a Priscila não atendeu, já tendo passado do horário de almoço dela, a Jovita começou a ficar preocupada. Ela ligou para algumas amigas para saber se ela talvez depois do horário de almoço tivesse ido para casa de alguma delas. Chegou inclusive a ligar para a casa do Lucas, do namorado, que a empregada afirmou que a Priscila não tinha ido para lá. Nesse meio tempo, ela descobriu que a Priscila havia saído para almoçar sozinha, uma coisa que ela geralmente não fazia. E além disso, ela não havia voltado depois que saiu para almoçar.
Jovita achou que talvez algum imprevisto tivesse acontecido e que no final do dia, em algum momento, a Priscila iria aparecer. Então, antes que ela desse um alarde para falar sobre o desaparecimento da filha, ela decidiu esperar e aguardar para ver se a filha iria chegar. Porém, quando deu por volta das 5 horas da tarde e a Priscila não havia voltado para o escritório e também não havia chegado em casa, ela realmente ficou muito preocupada. Isso porque ninguém havia falado com Priscila depois daquele horário, ninguém a havia visto e não tinha sinais de onde ela poderia estar. Mais ou menos nesse mesmo horário, o Vitor Belfort, o irmão da Priscila, chegou na casa da mãe e nesse momento então ela contou para o Vitor o que estava acontecendo. Imediatamente o Vitor foi até a delegacia acompanhado da Joana para prestar o boletim de desaparecimento da Priscila e quase que imediatamente algumas buscas começaram a ser feitas por ela. A Jovita também ligou para vários amigos, familiares, inclusive várias amigas da Priscila. Todos eles apareceram na casa da família, eles se reuniram ali e se dividiram em pequenos grupos. E eles começaram também a fazer busca por ela em todas as partes que eram possíveis, como hospitais, IMLs, locais abandonados, locais que a Priscila poderia estar se tivesse acontecido alguma coisa com ela. A princípio, imaginou-se que talvez ela tivesse sofrido algum acidente, que não estava com nenhuma documentação, que acabou ficando internada em algum lugar e por isso não haviam entrado em contato com a família. Naquela primeira noite, todos os que faziam busca por Priscila passaram a madrugada inteira acordada, buscando por ela. Porém, conforme eles iam se reagrupando na casa da família e ninguém tinha nenhuma notícia sobre ela, a família começou a ver que talvez algo mais grave pudesse ter acontecido. A partir dos anos 2000, no Rio de Janeiro, começaram a acontecer ondas de sequestros relâmpagos. No caso, a Jovita ela já tinha essa preocupação com a Priscila e por isso que toda vez que ela tinha que trabalhar e era no centro da cidade, um dos lugares com maior índice de criminalidade na época, ela fazia questão de levar a filha ou pagar um táxi para que a filha pudesse ir e voltar em segurança. Então, quando não acharam a Priscila e ela realmente não estava em nenhum hospital que eles conseguissem localizá-la, eles passaram a imaginar que talvez algum sequestro relâmpago havia acontecido com ela. Outro ponto muito importante também da gente citar aqui é que a Priscila não tinha o costume de sair sem avisar a mãe para onde ela ia. Exatamente porque já se tinha essa preocupação sobre a sua segurança, sobre a segurança da família, então ela não iria para nenhum lugar sem antes avisar aonde ela estava e com quem ela estava. O desaparecimento da Priscila aconteceu numa sexta-feira. Durante o sábado e domingo, as buscas foram feitas basicamente pela família e amigos. Diante do desaparecimento da Priscila, o Vitor usou toda a sua popularidade, toda a sua fama para conseguir chamar atenção para o caso dela. Então, vários amigos famosos dele se reuniram, a mídia foi chamada, jornais transmitiram o caso e eles tinham a esperança que com essa transmissão em nível nacional, alguém veria ela em algum lugar e que rapidamente eles a encontrariam. 2 dias depois do seu desaparecimento, numa segunda-feira, o escritório onde a Priscila trabalhava recebeu uma ligação de uma pessoa que se identificava como sendo um sequestrador. Por conta dessa ligação, o caso da Priscila acabou saindo da delegacia para investigação de um possível crime e passou a ser investigado pelo Departamento de Antissequestro. Mas 2 dias depois, numa quarta-feira, a Jovita recebeu uma ligação na casa dela, de uma pessoa que também se identificava como sendo sequestrador da Priscila. Essa pessoa pedia um valor em dinheiro como resgate, e como ela já havia sido orientada pela polícia, ela pediu uma prova de vida. Prova de vida, no caso, é quando você pede para a pessoa, a vítima que foi sequestrada, responder alguma coisa que somente ela saberia, como um apelido íntimo que tem entre a família ou o nome do primeiro cachorro que teve. Porém, esses sequestradores não deram essa prova de vida. Nessa altura, o telefone dela já estava grampeado e eles conseguiram rastrear essa ligação que vinha de dentro do presídio de Bangu. Até hoje não se sabe como esses criminosos tinham esse telefone da residência da Jovita, no caso da família. Além disso, a única coisa que foi determinada é que eles só queriam realmente extorquir a família. Infelizmente, esse tipo de trote todas as famílias de desaparecidos passam. A família então espalhou outdoor, cartazes, panfletos,
fizeram uma busca completa em todos os bairros e ruas à procura da Priscila. Eles imaginavam que espalhar toda essa informação seria o suficiente, mas incrivelmente ninguém havia visto Priscila em nenhum lugar depois que ela saiu do horário de almoço. Além de tudo isso, a família também enfrentava um outro problema: a discriminação que todas as famílias de desaparecidos enfrentam. Quando se é homem e desaparece, eles acham que a pessoa simplesmente foi embora porque quis. Quando se é mulher, eles falam que a pessoa simplesmente havia fugido com outro namorado para viver uma vida longe da família. Jovita conta que dentro da delegacia, ela chegou até mesmo a ouvir que a Priscila simplesmente tinha ido para a Bahia para curtir o carnaval e que logo depois voltaria. Mas a Jovita também deixa claro que a filha não tinha motivos para querer fugir, para ter o outro namorado ou por qualquer motivo que fosse, já que ela tinha o seu próprio dinheiro, ela podia fazer a viagem para o lugar que ela quisesse, quando ela quisesse, a família dela a apoiava nas decisões, então não tinha um motivo para Priscila querer fugir como estava sendo alegado. Mas mesmo assim, só para deixar claro aqui, tá? As pessoas dentro da delegacia que fizeram esse tipo de comentário não foram os mesmos agentes que estavam empenhados na investigação do desaparecimento dela. Segundo a Jovita, os investigadores que estavam nesse caso a trataram muito bem, a orientaram de maneira correta, nunca a desampararam, então nessa parte eles fizeram certinho. Priscila Belford tinha apenas 29 anos quando desapareceu e hoje já se fazem 19 anos do seu desaparecimento. Quando a Jovita se deparou com a dificuldade que era de um desaparecido ser investigado, essas buscas de desaparecimento serem investigados, ela conseguiu então criar a delegacia, uma delegacia própria para as buscas de desaparecidos no Rio de Janeiro, que aliás ajuda muitas mães e encontra várias pessoas todos os anos. Segundo a Jovita, a cada desaparecido que ela encontra, ela acredita que é um pedacinho da Priscila que ela consegue entregar para as famílias. Como não há pistas ou testemunhas sobre o caso, nós iremos entrar agora na parte das teorias do que podem ter acontecido com ela. Existem várias teorias, nós iremos apresentar somente algumas aqui, tudo bem? A primeira delas é que talvez a Priscila tenha sido vítima de um assalto. Ela tenha sido levada para um lugar, para um criminoso, e por causa desse trauma do assalto, quando ela foi solta em algum lugar, ela acabou ficando sem memória por causa da depressão que ela já tinha. Isso teria sido um estopim para causar algum tipo de surto psicótico em Priscila e ela tenha saído vagando, andando, sem saber quem ela é e como voltar para casa. A outra possibilidade é que Priscila talvez tenha sofrido algum tipo de acidente e tenha sido levado para algum hospital, né? Em vez de chamarem a ambulância para o local, a própria pessoa que acabou acidentando ali acabou levando ela para um hospital e ela não tinha nenhum tipo de identificação e esteja em algum lugar ainda internada, sem saber quem ela é. Nesse contexto, a gente quer dizer que talvez ela esteja também com a perda de memória ou inconsciente, entendeu? É nesse contexto que talvez ela ainda esteja internada, não lúcida e consciente, sabendo quem ela é. Mas a teoria mais relevante que é considerada hoje em dia é que Priscila tenha sido levada por traficantes do Morro da Providência. Essa teoria surgiu depois que uma mulher teria confessado que participou de um crime envolvendo a Priscila. Segundo ela, o namorado da Priscila, o Lucas, devia aproximadamente uma quantia de R$9.000 para os traficantes. E eles teriam sequestrado Priscila para que ele fosse forçado a pagar a dívida. Porém, segundo essa testemunha, eles teriam tirado a vida da Priscila depois de algum tempo e queimado o corpo dela. Esses restos mortais teriam sido jogados em um terreno. A família chegou a ir lá, fez buscas, encontraram alguns ossos que foram analisados, porém eram só ossos de animais. Alguns anos depois também encontraram uma caveira que estava na posse de um homem que havia encontrado também ali perto do Morro da Providência. A caveira também foi examinada, os restos mortais no caso, foi feito o cruzamento genético, mas também não pertencia à Priscila. Ao longo dos anos, a família recebeu diversas denúncias de avistamento da Priscila ou de pessoas que diziam que ela realmente estava ali no Morro da Providência.
Por conta disso, a polícia fez tantas buscas dentro desse Morro da Providência, no Rio de Janeiro, que acabou até mesmo diminuindo a criminalidade e o tráfico na região. Uma outra possibilidade é que Priscila tenha sido raptada para, no caso, a realização do tráfico branco. Tráfico branco, quando a gente fala, é quando levam mulheres para o tráfico sexual em outros países, ou até mesmo em outros estados. Um fato muito importante para a gente citar aqui, e no mínimo interessante, é que, segundo a Jovita, no dia seguinte do desaparecimento, ela foi até a delegacia para saber como é que estava o andamento, conversar com os policiais para falar sobre os últimos acontecimentos das últimas 24 horas na vida da Priscila, até para ajudar na investigação, esses pequenos detalhes. E ela teria encontrado o Lucas, o namorado da Priscila, já acompanhado do pai dela e também de um dos maiores advogados criminalistas da região que o acompanhavam. Visto que desaparecimento não é crime, tecnicamente falando, né? A polícia dá que desaparecimento não é crime, não teria necessidade, bem dizer, dele ter levado um dos melhores advogados criminalistas. Segundo ela, ele teria dado depoimentos diferentes em outras situações, no caso, e ela tem ainda essa dúvida do que realmente teria acontecido quando eles conversaram e como estava o relacionamento deles. E também, lógico, a parcela no envolvimento dele no desaparecimento. Infelizmente, milhares de pessoas desaparecem no nosso Brasil todos os anos. Para você ter uma ideia, o último levantamento da Secretaria de Segurança do Brasil, do último ano, que seria aí de 2021 para 2022, cerca de 200 mil pessoas desapareceram no Brasil nesse meio tempo. Dá uma totalidade aí de a cada 10 pessoas, 4 desaparecem. Dessas 200 mil, só 118 mil foram encontradas e retornaram para suas casas, ou seja, mais de 47% continuam desaparecidas. Essas informações que a gente está falando para vocês são só dos últimos anos. Infelizmente, aqui no Brasil não existe um cadastro único que reúna todas essas informações de pessoas desaparecidas. Então, no caso, quando uma pessoa desaparece em São Paulo e é encontrada de alguma maneira no Rio de Janeiro, por exemplo, ela acaba continuando sem identificação exatamente por não ter esse tipo de cadastro. É pensando nessas pessoas e nessas famílias de desaparecidos que esse canal foi criado. O intuito, como eu já disse para vocês, é fazer com que essa informação chegue ao máximo de pessoas possíveis. E quem sabe alguém olhe uma pessoa que está em situação de rua, ou alguma pessoa internada, um vizinho, um colega de trabalho, e veja que essa pessoa é um desaparecido e que ela está sendo procurada. Quanto maior o alcance, maior as chances da gente solucionar algum desses casos. Se você viu Priscila Belfort, basta ligar para 180 e fazer uma denúncia anônima, você não precisa se identificar. O seu testemunho, a sua pista, nem que ela seja pequenininha, pode ser o suficiente para que esse caso seja solucionado. Se você assistiu até aqui, não esqueça de se inscrever, compartilhar, deixar o seu joinha e comentar, sempre com respeito. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo caso. Tchau!